E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Vamos para nosso penúltimo conteúdo do segundo bimestre. Lembrando que eu já fui mais profundo sobre a matéria, sobre essas matérias que eu dei para vocês a revisão, né? Mas eu fui mais profundo quando eu apresentei a matéria. Eu vou dar uma pincelada agora no Império Napoleônico novamente, ok? Para a gente poder relembrar, né? O Império Napoleônico, gente, após do golpe dos outros de Brumário, quando eu falei para vocês no nosso vídeo, né? Um general líder da resistência à frente do absolutismo, Napoleão Bonaparte. Ele assumiu o poder na França e assim era o início do marco de um império, né? De um político, na verdade, do seu governo pessoal, principalmente pela consolidação da Constituição, das instituições burguesas no país. Napoleão, gente, tinha os dois sistemas políticos na conjuntura francesa, né? Na época ele era de um lado absolutista, procurava por muito tempo sufocar os ideais da Revolução Francesa e retomar o poder, e do outro os radicais jacobinos insatisfeitos com os rumos políticos e econômicos dos moderadores que seguia, né? Então foi criado o consulado em 1799, que durou até 1804. O consulado foi um período em que a França foi administrada por 3 cônsules, né? Tendo Bonaparte o primeiro, né? Aquele que controlava o poder executivo, né? A preocupação central de Bonaparte era conter os avanços de radicais jacobinos e dos absolutistas, né? Os 3 cônsules eram Jean-Jacques, né? Napoleão Bonaparte e Charles François Lebrun, ok? A França ela passou um período de estabilidade, como eu falei para vocês, política, devido à Revolução, retirada do rei, aquele negócio todo, né? E assim o objetivo do consulado era promover uma reorganização econômica dentro da França, né? Reformulação do sistema tributário, criação de banco na França, realização das obras públicas, criação da sociedade de fomento da indústria, a aprovação do Código Civil Napoleônico e a reorganização da educação e a criação de escolas públicas e a assinatura de uma condata também com o Vaticano, na qual a relação entre França e Igreja era abalada anteriormente pela Revolução, que foi pacificada. Além disso, Napoleão, gente, manteve a Igreja submetida ao Estado francês, tá? E também teve uma forte censura e uma opressão aos opositores políticos dentro que fosse contra o governo, a política, né, de Napoleão, né? Napoleão, aos 15 anos, foi admitido como cadete da Escola Militar de Paris e assim ele teve toda aquela bagagem militar para ele poder seguir em frente dentro dos seus ideais, né? As leis napoleônicas, o Código de Napoleão, ele foi constituído a partir do Código Civil francês, né, criado por Napoleão, que entrou em vigor em março de 1804, e o Código posteriormente dito aborda questões de direito civil, com registro civil ou a propriedade privada, ok? O Código de Napoleão também, gente, não tratava de leis e normas, deveriam ser elaborados que a matéria de uma Constituição, né? As leis baseavam-se, gente, nas leis francesas anteriores e também com o direito romano, tá? Direito civil francês, que foi dividido da maneira pessoa, propriedade privada e aquisição de propriedade. A intenção por trás dessas leis, né, era reformar o sistema legal francês de acordo com os princípios da Revolução Francesa feita daquela época. Antes de um código, a França ela tinha um único corpo de leis que dependiam de costumes de origem feudal, havendo frequentemente isenções de privilégios dados aos reais, os senhores feudais, ok? O Império Napoleônico, que durou de 1804 até 1814, né? Todas as medidas foram tomadas por Napoleão Bonaparte durante o consulado e foram fundamentais para atrair o apoio popular, assim sendo determinante para a promulgação da Constituição do ano 12. Ok? Em 1804 tem um início onde que então Napoleão criou o Império Francês e o general francês recebe o título de Napoleão I, né? No entanto, é muito importante a gente entender isso, né, que o Império Francês não era como uma monarquia do antigo regime, visto como o Império Napoleônico representava o poder da burguesia e não da nobreza, ok? Os acontecimentos de Napoleão, que foi a expansão militar territorial da França. Em 1805 teve o início da coligação antifranceses formadas pela União da Inglaterra e outros países absolutistas europeus, e assim, após a derrota na Batalha de Trafalgar, em 1805, Napoleão decreta em 1806 o bloqueio continental e assim proibindo a entrada da Europa
na Europa continental de produtos de procedência inglesa. Ele cria o bloqueio continental contra a Inglaterra, sendo que esse bloqueio continental não surtiu efeito, tá, esperado, e fracassou diversas e inúmeras vezes pelos estados europeus, né? Ele era extremamente dependente, da Inglaterra, a Espanha e Portugal, por exemplo. Por outro lado, a França não conseguiu substituir a Inglaterra na demanda comercial internacional, ok? O declínio do poder do Napoleão teve início em 1812, tá? Quando ele resolveu invadir a Rússia, né? Quando não tinham condições de combater os franceses em igualdade. Os russos se debateram de retirada, contudo, para dificultar a vida deles, deixaram eles passando frio, passando fome, porque a Rússia naquela época, eles entraram na Rússia numa época muito fria, né? Não tinham plantações, as estradas e casas. A tática ficou conhecida como tática de terra arrasada, né? E sim, eles devastaram o local para que eles não tivessem como pegar nada para eles, ok? Gente, fique com Deus, tá? Semana que vem vou dar o final da revisão e brevemente entraremos no terceiro bimestre, tá? Morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam se cuidando, beleza? Fique com Deus, tchau, tchau.